pessoal, meu nome é Marcelo Andrade, sou diretor da Transmundi, bem-vindos à minha casa. A gente tem conversado um pouquinho aí na internet, no Facebook, sobre viagens. Mas a ideia hoje é a gente falar também sobre viagens de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês devem ter percebido que aqui tem uns ingredientes. Hoje eu vou cozinhar com vocês. Eu acredito muito que a viagem ela tem vários aspectos, né? Um aspecto cultural, um aspecto de paisagens que a gente conhece ao longo dos dias de viagem, tem o idioma, tem os costumes, e como grande parte dos costumes de cada país tem a gastronomia. Eu sou super fã, percebe-se um pouquinho aqui pela barriguinha, então isso faz parte de uma viagem para mim. Eu gosto de conhecer comidas novas, de conhecer a receita de cada país, pelo menos uma ou duas receitas típicas de cada país que eu visito, porque para mim é muito importante o aspecto gastronômico. Eu acho que para vocês também, acho que para todo amante de viagem, a comida realmente é um ponto muito importante de cada viagem. Nossa ideia hoje é a seguinte: a gente vai começar a partir dessa semana a fazer vídeos semanais com vocês, cozinhando, né? Mostrando um pouquinho da gastronomia do destino, mostrando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho sobre o país. Eu vou falar, bom, já dando um pequeno spoiler aqui, hoje a gente vai fazer um prato espanhol, então vou falar sobre a Espanha. A gente vai mesclar um pouquinho de imagens também da Espanha ao longo do vídeo. Então a ideia é essa, a gente cozinhar juntos. Esses vídeos vão ser lançados todo domingo de manhã, então dá tempo de fazer umas comprinhas e preparar a receita do almoço de domingo, se vocês quiserem. Então vamos lá, a ideia é essa. Hoje eu vou fazer para vocês um prato que eu amo. Toda vez que vou à Espanha tenho que comer isso, porque enfim, é como se fosse uma obrigação nacional do espanhol. Hoje eu vou fazer paella, tá? Paella, que é o prato mais típico da Espanha, numa panelinha como essa. Essa é uma paelleira, uma panela específica para fazer paella. Pô, Marcelo, não tenho paelleira, né? Caramba, você falou agora só, já é domingo de manhã, não dá tempo de comprar uma paelleira. Não tem problema, qualquer frigideira serve. Eu faço nessa porque ela é mais bonitinha, é a panela típica, né? É assim que os espanhóis preparam. Mas se você tiver uma frigideira com, enfim, com um fundo baixo, não tem problema. Vou até mostrar um exemplo aqui para vocês. Ó, frigideira como essa, tranquilamente, o resultado é muito parecido. A única coisa que a apresentação não vai ficar tão legal, mas o sabor com certeza sai de uma frigideira como essa também, tá? Bom, vamos lá. Tem que começar a mostrar os ingredientes que a gente vai usar para fazer a paella. Na verdade, a paella é um prato muito simples, né? Já queria dizer para vocês um pouquinho da história, contar um pouquinho de como é que surgiu a paella na história da Espanha. E é bacana porque, engraçado, né? Geralmente um prato típico de um país é um prato que começou lá de baixo, é um prato que as pessoas consumiam, pessoas mais humildes, é um prato de resistência. A ideia da paella é essa. A paella é, enfim, traçando um paralelo aqui com o Brasil, a nossa feijoada, digamos assim, né? É um prato camponês, era muito comum nos séculos XV e XVI que os camponeses produzissem essa receita, não bem essa, né? Uma versão mais rústica da paella que a gente conhece hoje. Mas a ideia é essa, porque realmente é um prato muito simples. Basicamente arroz, uma ou duas carnes e legumes da estação. Acabou, né? Eu sei que hoje a gente conhece versões de paella muito mais sofisticadas. Tem paella de lagosta, tem paella de ostra, de mexilhão, de camarões. Mas isso já é uma evolução do prato. Quando ele começou a se difundir ali na região de Barcelona, principalmente. Mas a ideia é que hoje a gente vai fazer uma versão mais simples da paella, tipicamente valenciana mesmo, que foi o lugar na Espanha onde começou essa tradição. A tradição de usar carne, porque eles eram, enfim, caçadores também, tinham à disposição carne de caça. Então a paella mais tradicional geralmente é com carne de coelho, carne de lebre,
Pode-se levar carne de porco ou de javali, mas basicamente são carnes de caça. A gente vai adaptar a receita hoje, não são carnes de caça, mas eu vou fazer com frango e carne de porco, tá? No final, vocês vão ver que eu vou dar uma decorada com uns camarõezinhos, porque aí a gente já está trazendo para um lado um pouco mais moderno da receita. Mas, enfim, é como vocês quiserem fazer, com a carne que vocês quiserem. O importante da carne da paella é que ela seja uma carne firme. Se for um peixe muito mole, ou se for um peito de frango, por exemplo, a carne perde um pouco da firmeza e desaparece dentro do arroz. Não é essa a ideia é que ela fique presente. Tá? Vamos lá? Bom, tem que cortar coisas aqui, a gente vai fazer um preparo grande. Eu vou cortar algumas coisinhas e daqui a pouco a gente volta já com as coisas cortadas, né? Mágica da televisão / internet. Então, como eu tinha prometido, ingredientes devidamente cortados. Olha aí, tá aparecendo bem. Esses são basicamente os ingredientes que a gente falou no começo. Eu tenho frango, é uma sobrecoxa sem osso. Um copa lombo, que é uma carne de porco bastante saborosa, tem um pouquinho de gordura que é importante para a receita. Alho, eu boto um pouquinho de alho poró, enfim, que eu gosto. Cebola picada, eu uso cebola roxa porque ela é mais doce. Pimentão vermelho e cheiro verde picado para finalizar. E aqui na panela, eu já comecei a fazer o caldo de legumes. Olha só. Esse é o caldo de legumes, tá? Pode usar caldo quinó, pode fazer com caldo pronto, não tem problema nenhum. Mas eu gosto de fazer. Em geral eu faço uma panela grande, que aí dá para congelar. Nesse caldo tem cebola, cenouras, alho poró, o talo do alho poró que eu não usei cortado, aipo ou salsão, que é o mais importante, que dá mais sabor, grãos de pimenta do reino inteiros, folha de louro, um raminho de alecrim e um raminho de tomilho. É um caldo bacana, um caldo de legumes. Isso eu sempre sugiro que faça em quantidade, porque aí você pode usar para outras receitas, pode usar para fazer um bom risoto. Caldo de legumes é sempre bom e dá para guardar congelado na geladeira, no freezer, sem problema nenhum. Tá bem? Bom, vamos começar então a preparar aqui as coisas. A panelinha já está aqui. Vamos esquentar ela. A panela não precisa ficar muito quente, porque ela vai ficar bastante tempo no fogo. Então não precisa botar em fogo muito alto. Deixa ela esquentar um pouco, pegar calor. Eu vou começar, nessa receita aqui pode parecer estranho, mas eu vou começar ao contrário, eu vou começar pelas carnes já. Tá? As carnes têm que dourar bastante. E como a gente vai usar só uma panela, eu não posso me dar o luxo da cebola queimar antes das carnes ficarem bacanas. Então vamos começar sempre pela carne e dali a gente vai para a cebola e para o alho. Tá? Azeite de oliva, extra virgem. É sempre bom usar um azeite legal. Cuidado um pouco com a dosagem de azeite, porque a receita já tem muita carne. Vamos embora dourar aqui a carne de porco primeiro. Importante, pessoal, essa é uma dica que geralmente a gente vê nos programas de culinária e tal. Sempre tempere todas as etapas, tá? Então, eu estou com a carne de porco aqui, já vou temperar ela com sal. Não vou colocar pimenta, porque no final vocês vão ver que eu vou colocar uma páprica picante, então não precisa de pimenta, senão fica um pouco forte demais. Aqui é jogo rápido, tá? A gente está criando um fundo para a panela. Nós tem que pegar um sabor gostoso no fundo. Já na hora que a gente vier com os ingredientes molhados, basicamente caldo, o fundo soltar e dar sabor no arroz. Eu acho que eu não falei do arroz ainda, né? A gente vai usar esse arroz daqui. É um arroz espanhol. Esse é o arroz bomba. Arroz bomba. Se vocês repararem, ele é um arroz que parece muito com arroz de risoto. Vou mostrar nessa câmera aqui. Olha só, tá vendo? É um arroz que parece muito com arrozinho de risoto. Ele é mais gordinho mesmo. A ideia é que ele seja um arroz que não desmanche. Então, já como substituto, se não tiver arroz bomba, que é um pouco mais difícil de achar, pode usar arroz agulhinha. Arroz parbolizado, não tem problema.
ele não desmancha também e pega os sabores. Mas se achar o arroz bomba, melhor. Já estou entrando com a sobrecoxa. Vou deixar ela dourar um pouquinho também. Mais um pouquinho de sal na sobrecoxa. Agora a gente deixa pegar uma cor, dar uma selada na carne, que é daqui que vem todo o sabor da paella. Vem das carnes, basicamente. O bacana dessa panela, e eu falo sempre da panela da paelleira, é que ela distribui o calor muito por igual. É uma panela que tem um fundo fininho, então você tem uma distribuição bacana de calor, a panela toda cozinha de uma vez só. Diferente um pouco dessas panelas que a gente está acostumado a usar. Agora, a dica da frigideira é bacana, porque a frigideira ela tem o mesmo princípio. A frigideira geralmente distribui o calor de maneira igual por todo o fundo, então ela proporciona um cozimento bem bacana para o arroz, basicamente, né? O arroz tem que estar bem cozido no final. Quanto a carne doura um pouquinho, vou falar sobre um outro ingrediente. Esse daqui é o ingrediente mais importante da paella, está aqui nesse vidrinho. Esse daqui é que dá todo o tchan. Sabem o que é isso? Isso é açafrão. Olha aqui, ó. Açafrão. Açafrão de verdade. Esse açafrão aqui é do Irã. Na viagem no Irã eu comprei. É muito mais barato que comprar no Brasil. Então fica uma dica também para próximas viagens para o Oriente Médio. Comprem açafrão, tá? Em geral nos mercados que a gente vai com os grupos, nos mercados de rua, nos mercados árabes, no Oriente Médio todo, tem sempre algumas lojas de especiarias. O açafrão é uma boa dica. No Egito também é bacana de comprar, lá no Canal Khalili, no mercado árabe do Cairo. É fácil de encontrar o açafrão também. Então fica uma dica aí para quando a gente voltar a viajar, já tem um item na lista de compras. Vou entrar com a cebola, vou entrar já com o pimentão também, para eles darem uma douradinha, junto com a carne. O pimentão é uma coisa muito típica das receitas espanholas, né? Vocês vão ver que eu vou colocar duas versões de pimentão aqui. Uma fresca, que é essa que eu coloquei agora, e eu vou colocar páprica. Páprica, no caso essa daqui é picante. E a páprica, para quem não sabe, é pimentão desidratado e moído. Então, são duas versões, pimentão a 2 aqui na receita. Vamos deixar a panela trabalhar um pouquinho. Isso daqui pegar uma cor, dar uma desmanchada. Se vocês repararem, olha aí, o caldo já está fervendo. Quando o caldo levanta a fervura, a gente já baixa a temperatura e deixa uns 20 minutinhos ele apurando o sabor. Eu não coloquei sal aqui no caldo de legumes de propósito, tá, gente? Importante, quando vocês forem fazer caldo, é nunca salgar ele. O caldo não precisa estar salgado, porque geralmente o caldo ele evapora na hora que a gente está fazendo a comida, e aí o sal apura demais. Então evitem colocar o sal no molho, desculpe, no caldo de legumes. Já vou entrar aqui agora com o alho poró, para ele também já dar uma murchada, pegar uma corzinha. O alho vai por último. O alho poró é bacana dele já ir agora na panela. Olha, o cheiro aqui tá uma coisa impressionante. Tá um aroma realmente espetacular. E a gente nem entrou com as especiarias ainda, hein? Isso é uma coisa muito bacana de falar da cultura espanhola. Engraçado a gente ver uma série de especiarias que a gente usa na cozinha. O açafrão, por exemplo, a própria páprica, a pimenta do reino, não são originários da Espanha, não são originários nem da Europa, né? Isso veio muito por causa da ocupação árabe, a ocupação moura. Os árabes tiveram uma forte presença na Península Ibérica, Espanha e Portugal principalmente, e deixaram as suas marcas por lá. O fundo está pegando muito, então o que eu vou fazer? Já uma dica aqui para vocês. Se o fundo estiver pegando muito, a gente já solta o fundo com um pouquinho de caldo, tá?
Essa é uma dificuldade das panelas de paella. Elas, em geral, têm um fundo pouco antiaderente. Então a gente já vai deglaçando aqui o fundo com um pouquinho do caldo. É bom que o sabor já apura bastante. Mas é isso aí, deixa a panela trabalhar um pouquinho, pode até baixar um pouco o fogo, deixar no foguinho baixo, para as carnes irem apurando, a cebola dar uma desmanchada. Bom, gente, não sei se vocês conhecem a história da paella. A gente falou lá na introdução que é um prato típico das classes mais humildes espanholas, principalmente aí no século XV e XVI. Mas a história da paella é muito interessante. Ela realmente é um prato dos campesinos da região mais humilde da Espanha, ali de Valença. E é legal a gente ver que ele carrega uma tradição cultural muito, muito interessante, muito rica. Você vê, as carnes basicamente são carnes de caça, não precisam ser carnes nobres. Os legumes são legumes que estavam presentes no dia a dia, então cebola, alho, o pimentão, que é uma coisa que sempre teve muito presente na cultura hispânica, cultura europeia de maneira geral, né? Até no leste europeu se usa muito pimentão. E tem umas nuances para a história que são muito interessantes da gente contar para vocês. A paella é basicamente um prato que era preparado pelos homens. Até por esse caráter rústico, por ter uma panela bastante rudimentar. Em geral era o prato que os homens preparavam em períodos de caça, ou quando eles não tinham muito tempo para preparar uma comida mais sofisticada, não tinham ingredientes sofisticados à disposição. Então eles iam e faziam uma panela basicamente de arroz com carne, que é a paella, né? Mas é interessante porque o nome da paella ele tem duas origens diferentes. Então a gente pode contar duas histórias diferentes para vocês. A primeira é de que a paella é uma aliteração para ella, ou seja, os homens preparavam a comida para as suas mulheres, né? Então para ella acabou virando paella. Isso é uma das versões da história do nome do prato. O segundo nome de origem da paella é de uma palavra do latim, patella, que significava uma panela ou um escudo ou um artefato de metal com um fundo raso, né? Então a gente tem essas duas explicações para como surgiu o nome da paella. Agora, sinceramente, o importante é que a gente tem essa maravilha gastronômica hoje e que a gente pode degustar em praticamente todas as cidades importantes espanholas. É um prato que surgiu em Valência, Costa Leste, mas ele se difundiu para toda a Espanha. Então a gente tem as paellas de frutos do mar, por exemplo, que começaram pela região de Barcelona, que está ali está na beira do Mediterrâneo, tem frutos muito frescos do mar, então essa é uma evolução. A gente tem paella feita com tinta de lula, por exemplo. A gente tem as paellas de frutos do mar clássicas, com camarão, marisco, etc. Tem a paella mista, que é basicamente o que eu vou fazer hoje, que mistura um pouquinho as carnes mais simples, carne de porco, carne de frango ou carne de coelho, com frutos do mar. Eu hoje estou fazendo porco com frango e uns camarões para decorar. E, enfim, essa eu acho que é a paella mais clássica que a gente encontra nos restaurantes da Espanha, né? A paella mista. Eu sempre que vou a Madrid, por exemplo, todo ano eu vou a Madrid. A gente vai participar da maior feira de turismo do mundo, que acontece todos os anos em Madrid, a Fitur. E, já que eu estou trabalhando, eu ganho de brinde a possibilidade de comer nos restaurantes espanhóis, que é um ótimo brinde. Eu sempre vou muito conhecer esse restaurante. A primeira vez que eu fui a Madrid com meu pai, a gente vai muito no La Barraca, fica ali perto da Gran Via. É um restaurante muito bacana de paella, com um preço bastante razoável, né? Mas realmente muito, muito gostoso, muito bacana. É escondidinho, geralmente tem mais locais do que turistas. Então fica a dica aí para vocês, quando voltarem a Madrid, procurem o La Barraca. Vocês viram que eu botei o alho, né? Vou deixar o alho pegar uma corzinha. O cheiro verde vai por último. Eu vou deixar ele aqui separado.
O caldo está em andamento, é basicamente isso. Agora é a gente esperar um pouquinho para a comida pegar cor, para as carnes pegarem cor, os legumes darem uma apurada. Quando eles estiverem bacanas, a gente inclui o arroz, dá uma refogadinha rápida no arroz e joga o caldo e esquece. A gente deixa refogar ou deixa cozinhar em fogo baixo por um tempo. O cozimento do arroz depende muito do arroz que você escolher, mas é pelo menos uns 15, 20 minutos em fogo baixo até ele absorver todo o caldo. Né? Aqui você sempre pode usar aquela mesma proporção do arroz que a gente faz em casa. Então, uma porção de arroz, 2 porções de líquido, funciona bem, é uma proporção bacana. Antes de adicionar o arroz e o caldo, eu vou colocar a páprica para apurar. Isso é uma dica interessante também, sempre que você tem um tempero em pó, em especiarias, é bacana que você dá um calor com ele na frigideira seca, digo sem caldos ainda, para ele apurar o sabor, para ele voltar à vida, para ele já penetrar na carne. As carnes já deram uma boa apurada, os legumes estão num bom andamento. Não sei se vocês repararam, mas eu coloquei lascas grandes de alho. Isso é uma preferência pessoal minha, tá? Eu gosto de sentir o alho inteiro, mas vocês podem picar o legume como vocês quiserem. Essa aqui é uma receita com interpretação bem livre, na verdade. Bom, o caldo já está legal. Vou desligar o fogo, vou deixar ele aqui descansando um pouquinho. E eu já vou fazer uma coisa super importante para a receita, que é hidratar o açafrão. O açafrão, gente, é um dos ingredientes mais caros da cozinha. É realmente muito caro. O quilo do açafrão é uma loucura de preço. Mas tem uma explicação muito lógica para isso. O açafrão é a estigma da flor. O que é a estigma? É o órgão sexual da planta. Em geral, as flores têm 1, 2 ou 3 estigmas. Então imagina, para você fazer um potinho do tamanho desse que eu tenho de açafrão, a quantidade de trabalho que deu e a quantidade de flores que foram utilizadas para a colheita desse açafrão. Vou deixar ele descansando aqui um pouquinho. A água precisa absorver o sabor e principalmente essa cor amarelada dele. É essa cor do açafrão que dá aquela coloração mais típica da paella, do arroz amarelinho. Açafrão é fácil de encontrar, tá? Os supermercados vendem. Não é difícil, hoje a gente vive num mundo bastante globalizado já. Mas se você não encontrar, vocês podem usar aqui também a cúrcuma, que é o açafrão da terra, é um açafrão que a gente tem aqui no Brasil. Não é o estigma da flor, é uma raiz, parece muito com um gengibre. Dá a mesma coloração, agora o sabor é que é um pouquinho diferente. Se puder usar o açafrão de verdade, melhor. Vou entrar com arroz. O que vocês acham? Uso tudo? Vou usar tudo. Não vou usar tudo, não. Em geral, na Espanha, quando estão preparando a paella, eles dividem a panela assim com uma cruz no meio com o arroz para facilitar a dosagem de água. Uns macetes, né? Vou entrar com o caldo. 2 colherzinhas de caldo só para o fundo soltar. Eu quero que o fundo do refogado solte, mas eu quero que o fundo do arroz não solte. No fundinho tem a parte mais disputada da paella, né? Uma casa espanhola tradicional em que se faz a paella, que a nona faz a paella. Que a nona não, a nona é italiana. Que a abuela faz a paella. O fundo da panela é o mais disputado. Estou entrando com um caldo de açafrão. É basicamente o caldo de legumes hidratando um pouco do açafrão que a gente já tinha. Mas então eu estava falando, né? Eu quero agora com esse caldo que a gente solte o fundo da panela, do refogado, que é onde está a maior parte do sabor. Mas a partir de agora eu não posso mais mexer, tá? Não posso mais mexer a panela, o arroz tem que cozinhar assim, quietinho. Porque exatamente
a gente está buscando um fundo que fique presente. Tá? Na Espanha eles chamam isso de socarrat, que é o fundo crocante da paella. Essa é a parte mais disputada da paella. Quando a avó, a abuela faz a paella em casa, ou abuelo, né, porque é um prato típico dos homens. Homens fazem muitas paellas, tradição espanhola. Então o fundo da panela é super disputado porque ele fica, se tudo der certo, estou aqui cruzando os dedos para que tudo dê certo, se tudo der certo o fundo fica bem crocante. Bom, agora a gente deixa em fogo baixo, a panela agora vai evaporar o caldo, já está tudo aqui, as carnes, os legumes, o arroz, o caldo de legumes, está tudo aqui, não precisa colocar mais nada na panela. Vamos deixar agora a água evaporar, esse arroz dá uma cozinhada. Eu vou só adicionar um pouquinho de sal, eu não tinha colocado sal ainda na receita, um pouquinho de sal, dá uma mexidinha aqui só para o sal entrar no caldo, e é isso, agora deixa evaporar. Olha como é que já deu uma apurada boa aqui no caldo, tá vendo? Tá, mas finalmente o arroz já está dando pinta de que está bem cozidinho. Vamos deixar o caldo secar. Aqui eu estava falando para vocês do açafrão e da cúrcuma, né? Olha só. Aqui é o açafrão, ó. Tá vendo? Ele é em cabinhos assim. Acho que dá para ver na câmera, né? A câmera tá aqui. Tá vendo? São uns cabinhos. E esse daqui é a cúrcuma. Olha aqui a cúrcuma. Tá vendo? É uma raiz. É um pozinho também amarelo. A coloração é muito parecida, dá uma cor muito parecida na comida, mas realmente o sabor é um pouquinho diferente. A cúrcuma tem um sabor muito mais terroso. O açafrão é mais legal para essa receita. Pessoal, é o seguinte, tá pronto isso aqui, hein? Tá um pouco molhadinho ainda, mas a gente deixa um pouquinho do caldo de propósito. Eu vou explicar por quê. Agora tem um grande macete da paella. É o seguinte, desligou o fogo, tem que tampar a paella, deixar ela tampada. Eu vou usar um prato e em cima vai um pano, quer ver? Deixa eu pegar um pano bonitinho aqui. Na terceira gaveta. Bom, a ideia é tampar a paella para ela descansar um pouco. Então eu botei um prato e agora eu vou botar um pano de prato em cima, tá? O fogo está todo desligado, não tem perigo, não vai queimar o pano. Mas tem que deixar ela abafada. Por cima, a gente pode botar mais um prato para ficar abafadinho, tá? Deixa uns 10 minutos a paella curtir. O restinho do caldo vai ser absorvido pelo arroz. O arroz vai terminar de cozinhar agora no vapor. E é isso, deixa ela descansar. Bom, gente, agora eu tô só fazendo um último prato, um último ponto aqui do prato. Tô dourando os camarões na frigideira, só com um pouquinho de azeite. Aqui, ó. Só um pouquinho de azeite, vamos só dar uma dourada para ficar rosinha, dar uma apurada no sabor, cozinhar legal. Que eu vou usar isso aqui como decoração pro prato, tá? A gente já pode virar ele. Super opcional, tá? É que fica mais bonitinho, o prato fica mais bem decorado. Mas esse daqui é um ponto super opcional da receita. Principalmente por essa receita que eu estou fazendo, que é de carnes. Pode parecer estranho, mas a paella mista fica muito gostosa, tá? A carne de porco com frutos do mar funciona muito bem. É o tal do surf and turf que o pessoal fala, né? Experimentem, vocês vão ver que vale a pena, é bem gostoso. Mas se não tiver camarão aí, não precisa. É um extra. Bom, é o seguinte. O camarão tá dourado, tá? Vamos abrir a paella. Vamos ver como é que ficou. Ficou aqui uns 10 minutos descansando. Já deve estar legal. Vamos ver como é que ela ficou. Uau! Boa, hein? Tá com uma cara ótima.
a gente vem aqui, só coloca uns camarõezinhos para dar uma decorada. O prato fica bonito, né? Um prato legal para fazer num domingo, né? Um domingo mais relaxado, você está inspirado, está com vontade de fazer uma comida legal, está com saudade de viajar. Isso daqui mata um pouco da saudade de viagem, né? A gente viaja com a comida. Eu só vou fazer aqui, só vou botar mais uma salsinha por cima, só para dar um pouquinho de frescor. Só um pouquinho por cima para ficar a decoração legal. Salsinha. A gente pode vir com um fio de azeite também, só para dar um brilho a mais. Aqui o importante é que seja um azeite bacana, para não atrapalhar o sabor da comida. É isso. Essa é uma paella. Peraí, como é que ficou? Câmera para ver se pega melhor. Olha que coisa linda. Ficou bonito mesmo, hein? Espero que vocês tenham gostado. A ideia é que a gente, enfim, mate um pouco da saudade de viajar, mesmo estando em casa. Eu sou super a favor dessa estratégia, pelo menos por enquanto, quando a gente não pode viajar de novo. Então tá aí uma paella de carnes com camarões em cima para decorar. Isso daqui é a Espanha no prato. Obrigado, gente, pela atenção. Semana que vem a gente vai fazer mais uma receitinha aí com vocês pra gente falar um pouco de viagem, falar um pouco de comida. Obrigadão, tá? Um beijão. Tchau, tchau.